Tu tem um policial levemente ferido e um traficante gravemente ferido. Qual dos dois socorreria primeiro? Socorreria primeiro. Ai, lógico que é o policial. Ai não, eu socorreria primeiro o traficante, porque ele tá muito mais ferido. Mas afinal, salvar o policial ou o traficante? Tu bota os policial, os traficantes, uns médicos, e esses médicos vão estar numa maca levando um bagulho chamado vinheta. E aí, gurizada, beleza? No programa Encontro de Fátima Bernardes, do dia 17 de novembro... É encontro com Fátima. É encontro com Fátima Bernardes? Sim, encontro de Fátima Bernardes, né? Foi levantado esse dilema baseado num filme brasileiro aí que vai estrear. O dilema é o seguinte, a cena que eles mostram lá no programa, são dois médicos conversando, e daí um médico fala assim, a gente tem que socorrer agora o policial. E o outro médico fala, não, a gente tem que socorrer o traficante, que ele tá bem mais ferido, o policial já tá estável. E a Fátima mostra esse trecho do filme e daí pede para que os atores lá e outras pessoas escolhessem de que lado elas ficariam. E surpreendeu o Brasil a maior parte das pessoas escolherem o traficante. Daí a Fátima Bernardes foi comparada à nova Maria do Rosário, defensora de bandidos. Para entender toda essa confusão, a gente tem que entender primeiro o que é um dilema. A gente já falou sobre isso. Tem um vídeo explicando, mas retomando. São premissas contraditórias e excludentes entre si. Tem, sei lá, A é contraditório ao B, ou excludente ao B. Dentro dessa escolha geraria uma outra coisa que a gente chama de C. E essa outra coisa aconteceu porque tu escolheu ou A ou B, tá? Não entendeu? Então corta pra mim, comandante Chapilton. Eu imito bem esses caras, né? Vou fazer um vídeo só de imitação. Oi! Então tu tem, né? A e B. A, levemente ferido. B, gravemente ferido. Qual dos dois tu escolhe socorrer primeiro, senhorita Ana? O gravemente ferido. Por quê? Porque tem mais risco de morrer. Não precisa ser um gênio pra saber a escolha desse dilema. A maior parte das pessoas desse exemplo A e B vão escolher a pessoa que está gravemente ferida porque ela tem mais chance de morrer. Se aparecer um barulho estranho aí, a Pandora... mastigando um hipopótamo que ela tem. Porém, esse dilema, ele não é um dilema, porque faltam alguns elementos nele. Só que na forma que ele foi montado, a pergunta, no caso, ele parece verdadeiro, filosoficamente falando, tá? É um falso dilema. Ai, eu não entendi o que é um falso dilema. Exemplo bem clássico, aquela frase bonita que circulava na época da ditadura, Brasil, ame-o ou deixe-o. Isso é um falso dilema por quê? Porque o cara não precisa amar o Brasil pra estar no Brasil e morar no Brasil, ou o cara pode amar o Brasil e não tá morando no Brasil por algum motivo. Pandora bateu na câmera. Seria um dilema isso que foi proposto por Fátima Bernardes? Fátima Gul. Seriam dilemas isso que a Fátima Bernardes propôs se, por exemplo, se salvar o A, o B morre. Isso não foi colocado no dilema dela. Salvar o B, o A morre. Também não foi colocado no dilema. A é um policial exemplo da corporação, de integridade, de moral. E B é um traficante super cruel, etc, etc, etc. Matou, estuprou, etc. A, levemente ferido. B, gravemente ferido. Isso também não é proposto, não é mais problematizado nesse dilema que ela trouxe. Tá, mas tu disse que não é um dilema que ela trouxe. Sim, seria um dilema se tivesse essas coisas. Então por que tu tá explicando o que é um dilema se isso não é um dilema? Tá, é um falso dilema dela. Tu estraga os vídeos, cara. A é um policial que matou, estuprou e aceita suborno. E B é um traficante, sei lá, no primeiro dia de trabalho dele, cara. Nunca tinha feito tráfico, cara. Nunca tinha feito nada de legal. Se tu botasse esses elementos naquilo que Fátima Bernardes trouxe, a gente poderia dizer que aquilo ali seriam dilemas verdadeiros filosoficamente. Né? E a escolha de um ou outro, não necessariamente ele sairia de forma errada, mas necessariamente teria que ter muito mais reflexão de quem fosse escolher. Porém... Naquele exemplo ali do começo do vídeo, A levemente ferido, B gravemente ferido, que a senhorita Ana escolheu, tá? Se tu pegar o A e substituir por policial e o B substituir por traficante, quem tu iria salvar? Eu? É. Eu ia salvar o traficante. Por quê? Porque ele tá gravemente ferido. Tu ainda escolheu o B, né, no caso o traficante? Não, eu quero que o traficante morra! Morra! Tranquilo, essa é a tua opinião, né? Paciência. Mas uma coisa curiosa em toda essa discussão que gerou, por exemplo, não se tinha garantia que se o traficante não fosse escolhido ele ia morrer, por exemplo. Isso não estava posto. Mas o que me espantou mesmo foi a reação de várias pessoas da área da saúde. Enfermeiro, médico, técnico, enfermagem. Mesmo com o dilema sendo falso, eles ainda se posicionavam a favor do policial. Saiu uma hashtag, eu não sei qual é, acho que é a favor, eu defenderia o policial, alguma coisa assim, eu não me lembro.
exemplo. E me espanta também muita gente que se diz cristã defender o policial naquele falso dilema proposto. Porque um dos princípios básicos do cristianismo é o quê, né? A vida, a defesa da vida sobre todas as formas. Mas o que a medicina diz desse caso? Olha que coisa genial que eu vou falar agora que a medicina diz, ó. Prestar socorro sempre pro mais ferido. Não interessa a circunstância ou contexto. Ou como diz o juramento de Hipócrates, aplicarei os regimes para o bem do doente, segundo o meu poder e entendimento, nunca para causar dano ou mal a alguém. Logo, se o médico não prestasse socorro pro traficante, ele estaria sendo antiético. Um dilema que seria ético nessa escolha do médico seria qual? Se ele tem o policial e o bandido no mesmo estado de gravidade. Daí escolher o policial seria um negócio mais moralmente aceito, né? Tá os dois no mesmo estado de gravidade, o cara escolhe o policial, o médico, se ele tem que escolher um dos dois nesse exemplo. E não se trata de defender bandidos, como Fátima Bernardes foi acusada. Ai, mas se o policial estiver muito ferido e o traficante menos ferido? Atende o policial primeiro, sem estresse. Não é salvar a bandidagem, e sim a gente tentar compreender o mundo um pouco acima dos nossos preconceitos e ódios. E numa situação que nem essa que foi posta, que gerou assim um movimento na internet quase que insano, tu via ali claramente que faltava aula de filosofia. Olha só que beleza, né? E o que a filosofia vai ensinar nisso? Que sempre quando tu quiser entender alguma coisa, tu tem que estruturar muito bem a forma que tu vai perguntar. Olha que teto. Olha que teto, entendeu? Tu tem que saber a forma que tu vai perguntar. Porque eu posso fazer perguntas que vão te induzir aquela escolha lá tosca, que não tem sentido nenhum do que foi posto no programa. E aí o que achou depois de tudo, tu ainda ia salvar o policial? Se tu tivesse na mesma situação do médico, onde tu tem que escolher entre o policial e o bandido, e vamos supor que os dois estão no mesmo estado de gravidade, quem tu escolheria? Ah, policial. Mas e se o bandido fosse alguém da tua família que tu gosta muito, teu tio, tua tia, sei lá, teu irmão, quem tu ia salvar? Viu como é complicado esses bagulho aí de dilema? Então, ao usar esse termo bandido, polícia, a gente acaba tirando a humanidade das pessoas. E daí, óbvio, né, num primeiro momento vai ficar sempre mais fácil de escolher. Porém, a gente não pode esquecer que tanto policial, quanto bandido, como eu, como tu que tá no vídeo aí, como a Ana, todo mundo é humano. Tu come tudo isso aí. Como isso? Repito? Como tu, que não como a Ana. Catra! E a única certeza que a gente tem de todo esse negócio que aconteceu no programa é qual? Se o dilema tivesse sido bem feito, talvez a discussão teria sido muito mais profunda do que simplesmente um caso de axiologia, né? De achismo. Era isso, beijo no cérebro de todo mundo e tchau! Ah, e tu que ficou até aqui tem uma dica bônus, ó. Tem um filme chamado A Escolha de Sofia, que é uma mãe que tem que escolher entre dois filhos pra ir pra uma câmara de gás na época da Segunda Guerra. Ele é um filme muito bom pra tu compreender o que é um dilema. Então, vale a pena tu ver. Agora, acabou.